Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Você acha que em algum momento vai ser descoberta alguma droga que o narcisista vai tomar isso aqui e vai dar uma controlada nele? Vou te dar um exemplo aqui. Recentemente a gente estava conversando com um anestesista, um amigo nosso, e ele falou que, por exemplo, a cetamina tira a vontade da pessoa suicidar. Com uma pequena dose ali, ela Tira perde todo o estímulo suicida dela. Qual é o nome da droga? Cetamina, se não Isso me é engano. ketamine em inglês, por acaso? Eu acredito que Porque eu achei um negócio muito interessante. Que interessante. Continua falando. É muito novo, né? A gente tem muita coisa pra aprender sobre Tanto é que isso. não é usado ainda, E pra assim, né? estudar. Ainda não é usado, a droga assim, cetamina, como- no caso dela, tem mais de 60 anos mas que eu foi falo assim, descoberta, não é usado né? pra isso, Mas né? será Assim, não que é ainda- algum psicotrópico, alguma droga assim, se for utilizada... Não... descoberta científica agora. Não. Isso aqui Não, eu comecei claro a que não, falar. claro que Eu não. vou te falar por que eu fiquei... Ah, Será que isso é ketamine? No último podcast que eu fiz, né, no Flow, a gente falou sobre o uso de psicodélicos. Aham. sim. Só que assim, tipo, eu falei 10 milhões de vezes pra câmera, gente, não façam isso em casa, não façam isso em casa, não façam isso em casa. É ilegal, não temos um protocolo de atendimento, tá? Uhum. Mas, eu já conversei com 3 narcisistas que com o uso de psicodélicos conseguiram colapsar e ficar consciente do narcisismo pra fazer tratamento para o narcisismo deles. Sim. E curiosamente, porque assim, eu vou... Mas qual psicodélico eles relataram? Ketamine e outras coisas. Por isso que quando tu Pô, falou... vê aí se é cetamina em inglês. Não foi só ketamine, eu acabei de ver. Que aqui Que é? que é a mesma cetamina? coisa, é cetamina em português e ketamine em inglês. Aham. Porque são americanos, Sim, né? Então sim, eu falei sim, inglês. sim. Então, tipo assim, quais foram os psicodélicos que foram mencionados? Shrooms, cogumelo. Cogumelo. Uma delas usa shrooms. Outro, acho que usou shrooms também, mas usou ketamine, essa cetamina. Sim. Eu não sei de que jeito, mas ele falou sobre a cetamina, que isso fez com que ele acessasse empatia, que ele lembra a primeira vez que ele acessou, ele... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que ele tava nunca sentindo tinha- empatia. Isso. Porque o psicodélico, o cara dá uma viajada, É isso né? mesmo. Mas a cetamina, ele não vai viajar. Ele só vai tomar um negócio ali e, pô, Isso. Vai desencadeou uma liberar, parada vai na liberar cabeça uma do cara parte dele que ele nunca tinha né? conseguido O suicida- acessar. É isso. O suicida perdeu completamente a vontade de suicidar, de tirar a própria vida. Então, obviamente, nada disso está estruturado, né? Esses tratamentos e tal. Eu só estou compartilhando informações informais de narcisistas que não estão achando o tratamento, então eles estão testando. E uma dessas está treinando para ser psicóloga, tá? Então não é só, tipo, ela tá treinando para ser psicóloga, ela tá fazendo isso para desenvolver tratamentos para tratar cluster Bs, que são os narcisistas histriônicos, antissociais e borderlines, né? Então, por que eu acho que potencialmente é possível que psicodélico possa em algum momento ser usado para transtorno de personalidade? Lembra que eu te falei que empatia a gente pode perder? Sim. A gente pode perder várias coisas, porque a gente vai fragmentando a personalidade diante de trauma. Isso significa que a mente pensa, caceta, você tá sentindo muita dor. Vou separar a dor do resto da sua consciência, assim você não tem que senti-la o tempo inteiro. Aí aquele treco lá, que foi separado, eu não acesso diretamente mais. Eu tenho bloqueios psicológicos. E droga vai te fazer acessar partes inteiras da sua personalidade que você não acessava. E é por isso que eu acho que em caso de narcisismo patológico causado por trauma complexo, é possível que um psicodélico com tratamento, tipo assim, um protocolo, com responsabilidade, com uma equipe lá, com um terapeuta, sabe, fazer um tratamento a longo prazo. Ah, não vai comprar Isso, essa porra isso. na farmácia. Para deixar aí, muito tá, claro, mano. não é a droga que cura. O que ela faz é ajuda o narcisista a acessar partes dele que ele não tem acesso. E isso que cura. Porque depois ele tem a experiência, tipo, o que eu senti? Eu senti culpa. Caraca, eu senti culpa. Eu acho que foi a Tessa que falou que ela conseguiu sentir culpa pela primeira vez, sabe? Então, tipo, a pessoa pega uma experiência emocional que ela simplesmente não tinha acesso, aí ela leva para a terapia. Aí ela fica meses tratando aquela consciência que ela teve de parte de si mesma. Assim, eu imagino, pelo menos, que um tratamento iria nesse sentido. Não é pra achar que a droga vai te tratar. A droga não vai te curar.
Droga não cura narcisismo, nenhum transtorno de personalidade. Mas ela pode, o psicodélico, uma ideia de tratamento futura é que ela pode expor essas partes da sua personalidade que você tem muitas defesas contra elas. Mas aí você vai precisar fazer terapia normal, né? Ou EMDR, alguma coisa assim, para processar a carga traumática relacionada àquilo, ou para integrar essa nova experiência emocional que você não tinha acesso. A droga é só uma chave, né? Só vamos virar uma chave. Você abriu mais uma passagem ali que você até então nunca tinha conseguido acessar. E não tem nada de estudo disso hoje, é só esses relatos dessas pessoas. São essas pessoas fazendo esses experimentos, Sim. porque esses narcisistas tentaram buscar tratamento, e tu acha que o terapeuta tá preparado para tratar narcisista? Não tá. Não. Tá. Então, tem muita coisa pra ser descoberta ainda, Sim. né? Hoje a gente fala que não tem cura o narcisismo, mas, sei lá, daqui a um tempo pode se encontrar uma cura, ou então um freio definitivo, assim, pra não deixar avançar. Eu acho que o que já tá mais disponível para acontecer são as pessoas começarem a achar tratamento não estigmatizado. Quando os terapeutas entenderem que nós somos terapeutas, não justiceiros, então a gente não tem que ficar se posicionando como todo monstro morre, seus bandos de narcisistas. Se você é terapeuta e você se posiciona desse jeito, tem uma coisa errada aí. Agora, se você fala, eu não tenho perfil psicológico para lidar com pacientes narcisistas. Ok, você tem direito de não servir um certo público e servir outro público, correto? Não, eu prefiro lidar com autistas. Você pode se especializar, né? E assim fazer um melhor, né? Um entendimento melhor sobre determinado assunto. Você entende por que essa pessoa não tem estômago pra lidar com narcisistas? Sim, porque é difícil. Cluster B quando você tem histriônico, borderline, narcisista e antissocial é parecido com, mas não é a mesma coisa que psicopatia, tá? É o mesmo grupo de transtornos, né? O grupo B. E é um grupo chamado de caótico, porque eles não têm regulação emocional. Isso é uma parte central, não é? Do transtorno deles. Então, tipo assim, é fácil lidar com uma pessoa que é bastante desregulada, e mesmo que você esteja oferecendo o amor mais puro para ela, ela não é capaz de identificar, porque ela interpreta a realidade de uma forma distorcida. Então, às vezes, você tem um paciente cluster B que ele é muito inteligente. Então, você consegue conversar com ele, mas esse traço aí, como é que você fez? Você fez para machucar ou você fez assim? Você considera que... Então, isso aqui pode ser um traço narcisista. O que você acha? Nossa, real, não tinha parado para pensar. Então, a pessoa lá consegue ouvir o que você tá falando, mas o que acontece? Aí, ela vai sair da sessão tipo, nossa, eu tinha um entendimento, eu tô tendo um traço narcisista com não sei quem. Mas aí as vozes começam. Mas espera aí. Não é bem o que a Tariana falou, não. Eu só agi daquele jeito porque o meu amigo foi escroto comigo. Então, na verdade, a Tariana tá querendo falar que eu tô todo errado. Ela é que nem todo mundo. Então, tipo assim, mesmo que a pessoa na sessão teve lá um entendimento super esclarecido, as vozes começam. Quando ela tá sozinha, aí ela volta em clivagem. Clivagem é um estado psicológico de pensamento polarizado, onde a pessoa não vê nuance. Então, ela não vai interpretar que, tipo, eu tive essa voz na minha cabeça que falou isso, vou levar para a terapia para processar com a Tariana, para conversar com ela entender. Não, tive essa voz, Tariana é um demônio, a Tariana quer me destruir, a Tariana falou aquilo só para eu me sentir mal. Aí ela entra na escuridão. Aí na próxima sessão a pessoa tá tipo, você falou aquilo para mim, mas e você fica confuso, mas você saiu daqui concordando. E tem o contrário, tem a pessoa que na sessão ela vai surtar com você, ela não vai gostar, vai te atacar, não sei o quê. Aí as outras vozes começam. Mas ela estava certa. Esse é o cara que tem mais chance. Porque ele é reativo na hora, mas ele é capaz de identificar. Quando ele fica sozinho, ele chega na lucidez, não nas defesas psicológicas. Sim. E aí ele pode voltar e falar, putz, cara, você estava certo. E eu já vi esses narcisistas mudarem. Comenta, curte, comenta. Os que explodem, né, que vão contra princípio. Os que em silêncio são capazes de entrar em contato com a própria voz. Ou até às vezes o cara nem explode na hora, ele não gosta, só te olha com a cara assim, mas ele fica em silêncio. Aí depois ele volta 2 dias depois. Você estava certo. O cara que quando tá sozinho consegue chegar na lucidez, esse cara, em algumas pessoas na minha vida íntima, eu já vi essas pessoas terem transformações gigantes. Mas
Um transtorno de personalidade é tão profundo, a dor, o trauma é tão complexo, que mesmo que, digamos, você está no espectro do narcisismo, você tem uma transformação enorme. Mesmo assim, não quer dizer que eu aguento estar do seu lado enquanto você passa por essa transformação. Porque você vai abusar de mim durante todo esse trajeto. E eu fico exaurida. Aí o narcisista não entende. Pô, caramba, eu tive uma transformação enorme, que injusto. Ela não ficou do meu lado, mas ela aguentou 3 anos do teu lado, se desmoronando. Agora que você é só 15% do abusador que você era antes, ela não aguenta nem 1% mais. Porque ela não tem mais personalidade pra isso. Aí o cara se sente injustiçado, mas eu fiz a transformação. Mas ela não aguentou. É possível a transformação sem que ele saiba que tem o transtorno? Eu acho que não. É só identificando é que ele vai conseguir se... É identificando... buscar, né, uma mudança. Identificando e entendendo que ele quer assumir responsabilidade e fazer o esforço de anos. Se ele não entende que vai demorar anos e que ele vai ter que assumir responsabilidade, então ele não tá pronto. Eu nunca vi ou ouvi falar, e nem os narcisistas com quem eu converso, né, que fiz entrevistas com eles também nunca viram um narcisista que não soubesse que ele era narcisista e conseguisse melhorar. Um narcisista que sabe que ele é narcisista e tá nesse lugar, ele é capaz de melhoria. Mas é tudo que tem que acontecer pra ele estar nesse lugar, né? Agora, o que não sabe... Você acha que pode chegar num nível de desencadear outros problemas na vida desse narcisista? Por exemplo, sei lá, uma esquizofrenia? Pessoas que têm transtorno de personalidade têm maiores chances de desenvolver esquizofrenia. Agora, narcisismo, transtorno de personalidade também estão ligados ao desenvolvimento de demência. Então você vai ver muitas pessoas com declínio cognitivo que têm transtorno de personalidade. E elas vão ter mais chance para demência, para Alzheimer's, para essas condições neuropsicológicas. O fato dele ser narcisista não interfere em nenhuma outra relação, vamos falar, psiquiátrica ou psicológica dele, por exemplo, de desenvolver nenhuma outra função. Ele tem, na verdade, predisposição para realmente desenvolver. Vamos pensar uma depressão, uma ansiedade. Ele é mais propenso do que as outras pessoas. Você não vai encontrar pessoas com transtorno de personalidade que não têm outros transtornos. Entendeu? Uma pessoa que tem transtorno de personalidade também vai ter um transtorno de humor, ou um transtorno neurológico, algum esquema. Sim. É assim que funciona. E ninguém fica com transtorno de personalidade e também não sofre de depressão, ou síndrome de pânico, ou também não está no espectro do autismo, ou também não tem TDAH, ou não é bipolar. É um pacote de diagnósticos, né? É assim que funciona. E é por isso, então, talvez a dificuldade de tratamento ou de sei lá, de medicamentos, porque você não vai ativar um ponto específico, não é? Mas tem uma... Não tem um ponto específico. E, tipo, mesmo para pessoas que não têm transtorno de personalidade narcisista, medicamento psiquiátrico não funciona assim, não, tá? Não tem essa certeza toda de que eu vou te dar esse medicamento e vai dar certo pra você. Não, você vai ter que fazer um teste. Putz, não foi esse. Caso, né? Testa esse aqui. Putz, você entrou em mania, então não pode te dar antidepressivo. Então testa isso aqui. Putz, cara, você entendeu? Deu um colateral, tira isso. Pronto. E sempre vai ter uma coisa contínua. Putz, depois de 1 ano você já tá na dose máxima, não tá funcionando. Vai ter que fazer não sei o quê. Então não é assim também. Nem os psiquiatras sabem 100% por que esse remédio funciona com essa pessoa e não com aquela pessoa. É muito mais um teste. Assim, as pessoas têm ideias. Isso aqui capta a serotonina ou evita que seja reabsorvida. Eles conseguem explicar, tipo, os processos e tal, mas ninguém consegue te falar esse remédio vai funcionar pra você. É um teste. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição para poder comentar e participar da nossa comunidade e das nossas lives aqui no podcast Inconsciente.